Salve galera, beleza? Bem-vindo ao primeiro Cassete Podcast, um podcast do caramba. E hoje eu tô aqui com meu amigo, o escritor Gil Silva Freires. Bondade sua. Gil, autor de quantos livros publicados agora? Publiquei agora o sexto livro. Faz o que, um mês? Isso. Vai contar um pouquinho da história dele pra gente, um pouquinho das desventuras dele. Você quer cronologia do primeiro pro sexto? Você quer que eu fale um livro específico? Como você prefere? Vamos começar do começo, rapidinho. Quando você descobriu que você poderia escrever, que você tinha esse dom? O primeiro livro que eu escrevi, cara, ele se chamava O Vale do Mistério. Eu tinha 14 anos. 14 anos você escreveu o seu primeiro livro? 14 anos. É um livro de bosta, mas eu escrevi o primeiro livro com 14 anos. E antes dos 14, você costumava ser o quê? Um bom... fazia boas redações, era poeta? É interessante isso, que eu tenho até hoje, eu tenho uma folha de linguagem. Vocês sabem o que é folha de linguagem na escola, aquela folhinha pautada com 2 furinhos do lado. Ele fala complicado. Não, você não, tem idade, cara. Você sabe o que é folha de linguagem. Não, eu sou novinho, ele é idoso. E aí teve lá a primeira série, o ditado, né? E tava lá o meu nomezinho, cabeçalho, escola da Elita, tal. Gilvanda Silva, primeira série A, ditado, e embaixo escrito assim a caneta pela professora. Não soube escrever nada, nota E. Eu não escrevi, não sabia, esse moleque é burro e não sabe escrever porra nenhuma. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita, ou seja... Com que idade? Isso. 7 anos. Com 7 anos? Não, 7 anos, Aí... Porque eu repeti a primeira série, porque eu era muito burro. Literalmente também burro. Um pouco, até hoje, acho que essa literalidade vale até hoje. Mas eu melhorei um pouquinho. E aí, mas depois, eu fui pegando gosto por isso, no decorrer de primeira, segunda, terceira série. A professora dava um tema, a molecada escrevia lá 10 linhas, eu escrevia 4, 5 páginas. Sim. Eu era louco, eu começava a viajar na maionese, então começou ali. E eu lamento muito não ter... Eu guardei a redação que eu tomei e não guardei os textos que eu escrevi depois na segunda série. E é isso aí. Inexplicável, né? Coisa da vida. Vocês já perceberam porque é um podcast do caceta. Céu Azul! Céu Azul Podcast. Probleminhas técnicos, vamos embora. Esse é incentivo. Parecia um rapaz com pinico na cabeça. Ninguém viu nada. Esse incentivo para escrever veio só da professora? Assim, né? Legal pra caramba. É estranho, né? Vamos lá. Esse incentivo para escrever veio de casa, dos seus pais, veio realmente da professora? Não. Foi realmente tipo assim, agora eu vou mostrar que eu sei escrever, me deu erro. Não, eu acho o seguinte, porque a minha mãe, ela é analfabeta. Até hoje, minha mãe tem lá 75 e ela só sabe escrever o nome dela e ela erra. Meu pai era analfabeto funcional, escrevia, lia, só que escrevia com alguma dificuldade e tal. Mas incentivo não, acho que foi de mim mesmo, acho que essa criatividade, eu sempre viajei muito na maionese. E aí, a partir do momento que eu comecei a ler, que eu tive contato com a série Vagalume, sim, que é uma série que é publicada lá pela editora Ática, que até hoje tem, que é maravilhosa, tem mais de 100 títulos. Aí eu falei, cara, a hora que eu li A Ilha Perdida, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Quero escrever. Aí ferrou, aí eu comecei a escrever. E curiosamente, não publicava nada, né? Publiquei agora o primeiro livro ano passado. Com que idade? 52. Ou seja, nunca é tarde para você realizar seu sonho. Exatamente, era seu sonho era publicar, né? Publicar, e agora eu estou lá com a minha biblioteca particular e falo, eu tenho. Compre você também. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre os pais dele, que eu conheço. Seu Lorival, cara fantástico, maravilhoso, gente boa demais, por
algum tempo eu cheguei a morar na casa dele, me recebeu. Esse menino aqui, ele foi lá em casa para ficar uma noite, no final de semana e ele ficou 6 meses. Isso. E assim, o pai dele é uma pessoa fantástica. Eu fazia dar muita risada com umas coisas tipo a ponte Rio-Niterói tem 14 km de largura, sei lá, alguma coisa maluca assim, ele falava. Era um barato, gente boa demais. A manhinha, eu chamo de manhinha, já tomei posse da mãe dele também. Não literalmente. Ainda bem, né? Aí você é meu padrasto. Você é seu padrasto, ia dar certo. Dá benção. Mãe é maravilhosa, gente boníssima, Vandete. Então, assim, apesar dele falar, meus pais eram analfabetos e tudo mais, isso está longe de dizer que eram pessoas ignorantes. Não desabona. São pessoas de coração imenso que não é de forma depreciativa. Deram um grande incentivo para você continuar nessas histórias. Eu quero agora falar sobre o primeiro livro que eu acho que eu li realmente seu, e é o livro que eu mais gosto seu. Metáforas para uma pupi. Pode falar puta aqui no podcast? No podcast pode falar tudo. É uma profissão, né? Se o YouTube vai... Depois a gente não sabe, mas aqui você pode falar, caiu, problemas técnicos e tal. Olha que legal, tem um piu-piu aqui, gente, olha, tem um piu-piu. O cara fala metáforas para uma... e mostra o piu-piu. Um podcast pornográfico. Bom, você quer que fale sobre metáforas? Metáforas, tá. Para começar, eu sei da história toda, mas o pessoal não sabe. Comece do começo. Metáforas para uma puta, ao contrário do que muita gente pensa, vê lá, Metáforas para uma puta não é um livro erótico. É um livro é uma autocrítica. Comece explicando para quem não sabe o que é metáforas. Você não sabe o que é metáfora? Eu sei. Por isso que eu falei, pra quem não sabe. Para não tornar isso aqui uma aula de português, vamos falar pro pessoal, dá um Google aí e pesquisa lá. Fala rapidinho, chatice. É quando você quer dizer alguma merda sem ser a merda literal. Tipo, nossa, eu amava essa mulher como amava a minha gata. Esse tipo de coisa. Enfim. Entendi. Ele é complicado, É isso aí. Bora. Vai perguntar pro Pasquale. O cara, pra quem tirou um E, depois ele fez questão de aprender todas as palavras complicadas do mundo. Só pra se vingar da professora que deu um E pra ele. Professora Aurora. A Aurora da minha vida. A Aurora, filha do mano. Ela era bonitinha, ela era loira, velhinha, tinha uma carinha assim, parecia o Rony Cócegas, mas ela era bem legal. Uma velhinha bonitinha que parecia um cara. Bem confuso isso, né? Bem difícil. Bora. Metáforas. Beleza. Metáforas é uma história verídica. De todos os 6 livros que eu publiquei até agora, Metáforas é o único que é 100% verídico. 100%? Tudo que está lá. Cada linha, cada evento, cada personagem não nomeado, é um livro com um sujeito indefinido, porque ele não tem. Acho que talvez seja o primeiro romance da literatura que não tem nome de personagens. De repente é até bom ver isso. Nenhum. Não tem localização geográfica, temporal e nem pessoal. Certo. Eu não digo quem é fulano, o nome de fulano, o lugar onde eu estou e a época que eu estou. Tá. Você sabe que você conhece minha história, você estava mais ou menos presente lá, você sabe, né? Esse livro começou graças a mim. Só que eu não fui nem nomeado, fui esquecido do livro, foi um absurdo literário, pecado literário. Porque você não é interessante literariamente falando. Também te amo, seu homossexual passivo. É que eu não quis colocar no meio daquele imbróglio porque é meio pesado. Eu gosto desses imbróglios, esse que é o problema. Bom, voltando. Eu posso dizer... que você... Conheço o personagem principal que está aqui. E agora conta pra galera... E conheceu a puta metafórica também. Sim, também. Sim. Então, conta pra galera como surgiu esse amor por essa menina, que originou o livro depois. Cara,
Do começo. Uma casa de striptease, com umas pessoas que são solteiras e são desimpedidas, né? Eles frequentam esses lugares algumas vezes. Ele era um menino da igreja, ele falou... Não era da igreja. Tô zoando ele, mas eu peguei. Sou da igreja hoje, por incrível que pareça. Naquele tempo, não. E conheci uma pessoa e me encantei por ela, porque eu era um cara que me encantava fácil. A gente tinha uma casa Campinas, tinha uma casa... Vamos fazer propaganda de graça, não. Ela ficava aberta à tarde, a gente numa tarde... Resumindo a história... Olhando sem fazer nada, vamos ver... Ele viu, se encantou pela menina, isso, um dia. Me encantei. E depois, na semana seguinte... Deixa eu resumir bem isso. Fala a história toda. Tirei a puta do cabaré e fui morar com ela. Isso. Não dá pra entrar em detalhes, porque o Anny vai ficar com um podcast de 5 horas aqui. Voltou. E isso aí resultou em um livro um poema que descreve a paixão, o platonismo, o uso recreativo de substâncias, né? Porque eu nunca fui viciado, sempre digo isso. E era o pior tipo de cara, que estava lá porque queria e porque achava aquilo legal, não por necessidades psicossomáticas ou físicas. E o livro fala disso, fala de eu amei, eu levei para cá essa menina, fui para lá com ela. Você tinha um emprego bom na época? Você era um cara abonado de dinheiro? Não, eu não tinha um bom emprego. Como você sustentou essa menina? Cara, sustentava como? Tem um amigo meu que me arrumou um emprego de promotor de vendas, acho que eu fui o pior promotor de vendas de todos os tempos. Ó, sumiu de novo. E eu era olheiro de drogas. Então, você trabalhava numa esquina... Eu trabalhava naquele bairro, que não vamos dar nomes. Como um aviãozinho, sei lá. Não, avião é quem leva. Eu só ficava olhando, se a criatura vinha e falava, olá, polícia. Não vou nem usar aquele... aquele tempo que tu não vai saber de onde eu tô falando. Não era olha lá a polícia, era tipo... olha lá o feijão. Olha... falava feijão, era lá a viatura que estava vindo. E era isso. Era isso. Mas era Você isso. chegou a levar algum enquadro da polícia? Cheguei, eu fui ameaçado pela polícia. Levou uns tapas na orelha? Levei tapa, levei murro no peito, falava que ia me quebrar. Então, tipo mas você nunca tinha nada com você? Você só estava ali... Não, eu só tinha um livro do Sherlock Holmes, que eu fingia que estava lendo. Sherlock Holmes. Não, imagina um cara na biqueira, sentado numa esquina com o livro do Sherlock Holmes, do Conan Doyle na mão, lendo, 11 horas da noite... E a força tática para em frente e você tá lá. O que você tá fazendo? Tô lendo, filho da puta, mentiroso. Cara, era surreal. A força tática, ela chegava de um jeito que você não conseguia ver? Era prestidigitação. Eu não sei como eles apareciam, que eu não via aquela merda. Eles me falaram apagado. Então... Eu levei um quadro lá uma vez que fui dar carona pra vocês. Você não lembra? Levou um quadro. Você tem cara de bundão, então eles não... Eu vi só uma lanterna vindo atrás do carro. E eu dando uma carona pra ele e pra menina, que na época tinha saído dessa vida e estava trabalhando como promotora no mercado. Isso. E eu vi uma luz vindo atrás do carro e eu estranhando. Parei num lugar que era pra parar, desci com a chave na mão pra jogar a chave pro mato. Falei, vou jogar a chave pro cara, não vai roubar meu carro. Aí só vi a arma apontada. Ai, passei uma boa só. Vai sempre você passar por isso direto, então. Várias vezes, tomar um chacoalhão. Histórias, mas as pessoas quiserem saber, não vou dar spoiler do livro, porque tá tudo lá. Tá tudo lá. As notas mais relevantes estão lá. Certo. Agora sim, você tem hoje 6 livros publicados. Esse é o livro que eu li e que eu mais gosto. Você só leu esse, né? Não. Lição de Abril. O Som de Abril não está publicado. Não foi publicado ainda. Já tá dos Jetsons, né? Esse é o futuro, né? É que eu já li o livro que vai ser publicado. O Som de Abril está em preparação. Se Deus quiser, até o final do ano agora, começo do ano que vem. Certo. Agora sim, de todos os seus livros publicados, qual que você mais gosta? Dos publicados, o que eu mais gosto... Deixa eu ver aqui. Dá um resuminho de todos, rápido. Nome, Onde os Sentimentos Acabam é um romance que se passa em 1988, numa geração pré-celular. Mostra como que as pessoas se relacionavam antes das redes sociais. E é um livro de
aproximadamente 450 páginas, que eu acho bem, eu gosto muito desse livro. E não é uma história real, mas tem muitos amigos meus que foram homenageados no livro, que eu coloco o nome e as características deles para escrever o livro. Depois foi o Metáforas para uma Puta, que eu estou falando aqui, não é uma ordem cronológica de produção. Sim, é de lançamento. Porque o primeiro livro que eu escrevi, desses que eu lancei, foi o Onde os Sentimentos Acabam, e depois teve outros antes do Metáforas, que foram publicados em seguida. Então não tem cronologia nisso. Então foi Onde os Sentimentos Acabam, Metáforas para uma Puta, é o que a gente acabou de falar. O Alfinete de Gravata foi o primeiro livro inspirado na série Vagalume, que é então ele é um infanto juvenil. Infanto juvenil. O slogan do livro é Como Prender um Criminoso que Não Existe. Que um delegado da polícia é assassinado, o delegado aposentado, ele é assassinado, e aí uma garotada lá que é parente dele resolve. É aquelas histórias da Vagalume, vão investigar para descobrir. Não é Agatha Christie, é Vagalume. Não chega a ser Agatha Christie, que não tem aquela profundeza, aquela coisa. É um livro mais para adolescentes. Adolescentes, certo. Fácil de ler. Violento, mas é fácil de ler. Todos que eu li seus até hoje são fáceis de ler. Você leu o Alfinete de Gravata? O Alfinete de Gravata também. E não gostou, né? Você falou que não é o que eu gosto, né? Não, porque eu gosto de algo mais pesado. Mais então, o Som de Abril eu acho pesado. O Metáforas, eu tinha vontade de transformar isso lá, que é que o cassete sumiu de novo. Deixa. Produção. Obrigado. Aqueles assim, o cara já querendo chamar a sua produção aqui, eu tô aqui de convidado. Querendo tomar olha a cara da produtora lá falando, esse merda. Aí na sequência, continuando. O Metáforas eu tinha vontade de transformar num filme. Um roteiro, E assim, eu tenho certeza que ele é uma coisa que daria um filme no naipe Cidade de Deus, sim. Um filmaço assim, de histórias e tudo mais, daria um filmaço tipo Cidade de Deus. Mas infelizmente isso é muito difícil no Brasil, né? É difícil no Brasil. Inclusive a dedicatória do Metáfora é para você, falando exatamente isso. Meu amigo Reynolds, que sempre me diz que esse livro daria um filme. Tá lá a dedicatória eternizada lá. E isso é melhor do que dedicatória caneta, porque tá lá no livro. Ele fica me enchendo o saco porque eu não dei um livro para ele. Eu falei, cara, eu tenho que ser prestigiado com a compra do livro. Comprem Metáforas para uma Puta. Não façam como este cara que pede gratuidade. Porque o escritor vive de literatura e precisa que venda a porra do livro. Continuando. Eu peço o livro porque esse livro só existe porque eu levei ele lá naquele lugar. Eu estive com ele em todos os momentos. E assim, eu posso comprar todos os outros. E esse eu acho um desaforo comprar. Esse eu merecia ganhar. Mas ele é um insensível. Escritores sem coração são assim mesmo. Voltando. Próximo. Se eu fosse esse raciocínio, eu ia ter que pegar Onde os Sentimentos Acabam e eu ia ter que dar para 50 pessoas que me inspiraram esse livro lá em Andradina, na minha cidade. Então não tem lógica. Eles te inspiraram. Vamos quebrar o pau agora aqui na frente. Tem musiquinha de boxe aí do Rock Balboa? Tá bom, vai, continua. Inspiração é uma coisa. Eu te levei, vocês conheceram ela por minha causa. Ou seja, você tem motivos para me agradecer por ter vivido. Eu devia te odiar. Eu quase fui morto. A melhor história da sua vida. A melhor história da vida dele foi por minha causa. Eu devia agradecer por ter me levado pro fundo do povo. Foi porque quis. Eu só fui curtir uma tarde. Mas então, aí continuando, aí o terceiro é o Alfinete de Gravata. Na sequência, aí veio aquela, uma peça teatral, que você também sabe que você estava lá nessa peça e tudo, que é no Dia da Roda Viva.
No Girar da Roda Eu Viva. peguei uma peça teatral que eu escrevi em 97 e Qual que era o meu papel mesmo? seu papel era um cara que xingava todo mundo, acho que até a mãe dele xingava nesse livro, era impressionante. As últimas palavras dele antes de morrer? Não deixe eles foderem com o país, meu amor. Taiguara, o nome do Mas, personagem. enfim, e aí depois, Era sobre... ditadura militar, é aquele, como é que fala, os opostos, né? A menina militante do PRTB e o menino com que ela se envolvia era filho do general da ditadura. Então isso não dá bom, né? Então acho que a peça fala sobre isso e o pano de fundo. Tem uma música meio assim, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Eu li alguma coisa sobre essa música. Eu acho que isso não tem porra nenhuma. O que eu tô querendo dizer é que parece que essa música é tipo assim: o general prendeu o cara que cantou, não sei. Você vai contar o livro agora, meu amigo? Não, eu tô cantando a música, cara. Conta o final do livro, vamos pro próximo. Apaga, ele tá dando spoiler do filme. Ele contou o final do Por que livro. você inspirou na música? Eu tô falando da música, cavalo. Ai, vai ter que editar essa droga Vai ter que pra editar caramba. porque ele contou o final do livro. Não, o que eu tô Você querendo faz, dizer é cara. que o general prendeu o cara, ele não gostava do cara, mas aí ele pediu o autógrafo do cara e falou assim: pô, a minha filha é sua fã. E aí ele saiu e fez essa música zoando o general. Você não gosta de mim, mas sua filha Quem minha filha gravou gosta. isso mesmo, que eu não tô lembrando. Bom, não é um podcast de música, é literatura, deixa pra lá. Tá bom, Próximo livro. Vamos editar tudo, pagar tudo essa parte. Deixa eu apagar porque tá muito. E o outro próximo aí já foi um outro livro, que aí é o primeiro de uma série, que eu pretendo escrever mais, acho que 8 livros, é a minha meta, para fechar, no decorrer dos próximos anos, que é o Mistério. Por que uma meta tão pequena? Cara, 10 livros, é um box. É claro que vai ter mais produção, não são só. Para essa coleção é a meta. Eu sempre estabeleci isso. Olha lá, se meu de novo já está atento. Para essa coleção, você diz todos? Todos os livros dessa série dos mistérios. Ah, do mistério. Dos mistérios, Entendi. amigo, não. Não são 10 O livros. primeiro no de uma total. série que é todos o mistério de alguma coisa. Sim, Se sim, chegar sim, nesse sim. ponto. Esse é o mistério dos livros queimados, que é uma história também inspirada na série Vagalume com os livros do João Carlos Marinho. Sensacional, que ele publicou um livro chamado Gênio do Crime, que é o livro infanto-juvenil mais vendido da história até hoje, com mais reedições. Procurem o Gênio do Crime de João Carlos Marinho, maravilhoso. E o Mistério dos Livros Queimados, ele fala é uma história onde o bibliotecário é assassinado e depois disso alguém começa a entrar na biblioteca, que ela é totalmente vigiada, tem segurança, tem gente que vigia. A pessoa entra na biblioteca durante a noite, rouba livros, poucos livros, 2 ou 3, sai e queima esses livros em terreno baldio. Então, as perguntas do livro: quem matou o bibliotecário? Como está entrando? Como está saindo sem ninguém ver? Por que está roubando livros encadernados da biblioteca, poucos deles, e no dia seguinte colocando fogo deles em um terreno baldio? Grande mistério, né? Grande mistério. E não tem nada disso de fantástico ou sobrenatural, essa era a palavra que eu estava tentando encontrar. É uma história real, realmente tem uma explicação. E tudo faz sentido. Sim. E esse livro é legal que são 4 crianças, a Tina, o Tuco, o Jussa e o Paçoca. Tem até a cota negra, tem o Paçoca e o Neguinho, para ter aquela coisa para não ter suscetibilidades depois, do grupinho das crianças. E um professor. E eles investigam o crime. E eles vão descobrir quem foi que roubou o livro e quem matou o bibliotecário. É uma menina CDF, um moleque arteiro pra caramba, um moleque medroso e o Paçoca, que é um neguinho que joga futebol pra caramba e é malandro pra caramba, tem a ginga do bom malandro brasileiro. Então é bem legal. E o próximo foi... deixa eu me situar. O Mistério dos Cães Desaparecidos.
que é uma sequência, é uma série com os mesmos personagens. Sim. As 4 crianças, mas o professor Miranda, que é um professor maluco pra caramba também, e eles vão tentar descobrir por que os cachorros da cidade estão desaparecendo. Tipo, o cachorro está no colo da dona e dá um pulo, sai louco. Ou ele está andando na praça, de repente, cadê o cachorro? E a cachorrada começa a desaparecer misteriosamente e a molecada vai descobrir por que esses cachorros estão sumindo, o que está acontecendo. Ele é totalmente diferente do primeiro porque não tem um assassinato no Mistério dos Livros Queimados, mas tem uma história igualmente divertida. Eu mesmo, quando leio o meu livro, eu rio, porque está muito engraçado as situações. Você gosta dessa vibe? Eu gosto dessa vibe do infanto juvenil e do humor que o Marcos Rey colocava e cara, é muito legal. A gente vai editar, então posso cortar? Para abrir um parênteses? A gente vai fazer a declaração de Não, amor eu agora. queria te fazer uma... Olha os meus lábios. Ai, que retro, Satanás! Vai embora, Eu quis fazer isso no podcast. Pariu, Cara. você quis mostrar a bunda no podcast. Pode mostrar a bunda aqui? Boa sorte, vai lá. Não, mas não vou mostrar a bunda não, porque... Eu disse que você quis mostrar a bunda no podcast, ele já quer roubar a minha ideia. Mas tudo bem. As duas vai dar sucesso. Mostrar a bunda? Vamos mostrar a bunda ao mesmo tempo? Eu não tenho espaço aqui, cara. Não dá, Aí, não dá pra mostrar, não. Tadinho. Voltando. Eu ia te perguntar, eu não sei se você quer entrar nesse Eu assunto quero mostrar a ou bunda, não. cara. Preciso mostrar a bunda, cara. Peraí. Vai editar depois, né? Ele quer mostrar aquilo que ele não tem. Vocês acabaram de ver Perceberam como mostrar uma bunda imaginária. desprovida de bunda. É. Isso. Questões políticas? Não, política não. Porque você falou sobre... Não, você falou sobre um o livro que sobre a era ditadura. feito da ditadura e tal. Aí, por isso que eu ia te perguntar... Tá, isso é importante dizer. Eu acho que hoje em dia eu acho que eu não escreveria um Diário da Roda Viva. Não escreveria. Não, porque é um livro que ele em vez de mesmo mostrando um antagonismo, ele demoniza um pouco o regime militar. Entendeu? De uma forma que eu não faria hoje. Pelo conhecimento, a gente vai amadurecendo. Esse livro tem 27 anos que ele foi escrito, essa peça. Então, a gente vai mudando, vai ver como é que está a situação hoje, mas eu não escreveria. Mas eu não me envergonho tanto que eu publiquei. Eu Tá lá. sou contra todo tipo de ditadura. Seja militar, de esquerda, qualquer tipo de Sim, ditadura eu sou sim. contra. Então, por isso que eu quis te fazer essa Mas é um bom livro. Mas hoje ele não seria, Apesar não disso, seria escrito. Não seria escrito. Não seria escrito. Não com aquelas nuances. Mas é um bom livro. Comprem. Que idade você tinha quando você escreveu? Cara, 98 eu tinha 27. Eu sou péssimo de matemática. 71, 70, 80, 90, 70, 80, 90, 27 anos. Tinha 27. Faz 28, 27 anos atrás. Eu tinha 27, isso. Você tem uma ideia, cara? Você tem uma ideia. Quando os Sentimentos Acabam, eu escrevi em 93. Eu tinha 22 anos. Escrevi na máquina de escrever, sabe, em condições assim, cara, complicadas e tal. Escrevi. Metáforas por na puta, e eu estou fazendo aqui um gancho que não estou seguindo a cronologia, foi em 2006. Certo. Escrevi já no computador. 18 anos atrás. 18 anos atrás. O Mistério dos Livros Queimados foi em 2009. Já foi também no computador e tal, então já escrevi no computador. O Mistério dos Livros dos Cães Desaparecidos também já escrevi, e agora é o mais recente de todos os que foram publicados até agora, que foi em 2011. 2012 eu escrevi esse livro, em sequência. Com o passar do tempo, você foi ficando mais leve na tua escrita, você acha? Não, porque pra você ter uma ideia, o
O próximo livro que você vai lançar, você falou que é o Som de Abril. Exatamente. Não é o Som de Abril. Não. O projeto que eu já estou montando é o Pirajuçu. Tá. Pirajuçu também não é uma história leve, porque... E é interessante que o Pirajuçu, ele está escrito à mão, em folha de almaço. Escrito com 17 anos, em 88. E é um livro que fala sobre coronelismo, e é um serial killer, que ele mata a família e mata os vizinhos para roubar as terras deles. Então é um livro leve. Esse livro você chegou a comentar alguma coisa que seu pai leu? Meu pai leu esse livro, acho que foi o único livro meu que meu pai pegou e leu, que ele teve o calhamaço nas mãos, né? E amou tanto e vivia falando, a vida inteira ele falou, isso aí devia ver uma novela da Rede Globo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, próxima novela das 9 na Globo, Pirajuçu, de Gil Silva. E você nunca tentou mandar o roteiro pra Globo? Não, porque é muito ruim. Não tem como aquilo ser um roteiro. Hoje eu lembro... Como assim, muito ruim? É um livro muito ruim. Se você vai publicar, ele tá dizendo que o próximo livro dele vai ser um livro muito ruim. Não, é muito ruim assim, cara. É muito ruim. Eu vou ser você. Que na época, quando eu escrevi aquilo, não tinha como roteirizar, cara. Não tinha como apresentar um negócio dele. Eu tenho 17 anos, cara. E no decorrer da vida também, eu guardava aquilo, mas como um exercício, assim. Eu nunca pensei em publicar aquilo. Mas agora eu pensei, caramba, meu pai já partiu e eu tive uma ideia de publicar esse livro, ao contrário dos outros que eu revisei ortográfica, gramática, tudo 1000 vezes antes de publicar. Esse vai ser publicado sem revisão, exatamente como meu pai leu. Vou pegar acho que ele tem 47 páginas, é um livro curto, que eu vou completar com ilustrações, eu vou preencher com fotos, com ilustrações, desenhos e... Você, inclusive, poderia escrever um prefácio. Vai ter um prefácio. Onde conta essa história que seu pai leu e tal. Vai ter fotos do meu pai, inclusive. E vai ser publicado assim. Este livro está sendo publicado como foi escrito em 1988. Não há uma única revisão, uma única vírgula trocada de lugar. Leiam como um moleque de 17 anos escreveu. Como ele achava que devia colocar as vírgulas. Vai ter essa... Peço licença a vocês, que vocês vão achar esse livro cheio de erros. Mas é como ele foi escrito. É mais uma ideia que eu acho que é diferente falar esse livro aqui, foi escrito sem revisão. Sim. O Som de Abril se pretende lançar esse ano ainda? Então, o Pirajuçu está quase pronto. Já está montado, já está revisado. Revisado não, o Pirajuçu não, minto. O Pirajuçu já está publicado. A ideia já está, o prefácio está feito, já está. E agora eu vou começar a digitação do Pirajuçu. Vai demorar um pouquinho, porque eu trabalho também, eu não vivo só de arte. Então eu tenho outras ocupações. Então eu vou digitando aos poucos e quando estiver pronto eu jogo na editora. Mas acho que até agosto, acho que eu já terminei. Falando de viver de arte, você que eu conheci quando eu fui fazer aula de teatro como um ator, e ele... Quem casa quer casa, era isso? Quem casa quer casa, e ele foi para assistir ator. E eu preferi ler um jornal do que assistir ele atuando. Essa é a versão que ele conta. Mas ao final ele chegou e me convidou para ser um dos atores da minha Por quê? Porque você era muito porra louca e eu discuti com o professor de teatro. Quebrou o pau com a professora. Todo mundo endeusava o cara é legal, vou chamar esse maluco aí pra ser o Taiguara. E ele gostou. Mandou por... Mas infelizmente a peça não foi adiante porque não tinha. Mas você teve outras peças que chegaram a ser ensinadas? Tive. Quais? O Striptease de Silvana Purple Rain. Isso não tem em lugar nenhum, mas quem sabe um dia eu publico também um apanhado das minhas peças num livro. Você nunca pensou em, sei lá, oferecer essa peça para outras companhias ensinarem? Já. Assim? Eu tenho contato com pessoas lá onde eu moro em Andradina, para vocês terem uma ideia. E só que lá não tem a cultura teatral, aquela vivência teatral, o teatro não tem borderô, você não pode apresentar com cobrança de ingresso, então isso dificulta muito, porque nem sempre você consegue apoio da prefeitura. Eles não têm esse hábito de financiar teatro.
Não existe, cara. Só quando vem Sesc ou outras coisas assim. Então aí é muito... E o teatro lá é muito mal feito. Ainda existe... Eu não vou ficar falando isso agora, me desculpem até eu estou falando. Uma predileção por grandes artistas, de repente. Eles contratam grandes artistas, pagam o que pagaria para fazer 10 peças de teatro. Eu vi lá umas peças muito ruins, eu não vou querer ficar aqui falando isso ou aquilo das pessoas lá, mas muito mal dirigidas. Então é muito complicado na cidade. Mas, quem sabe? Fora o striptease, que mais já virou peça? Tentativa de Voo Sem Asas. Muito bacana também. Foi apresentada em algumas empresas, na Perdigão. Tentativa de Voo foi apresentada no projeto da CIPAT. Foi apresentada em várias empresas. É uma peça que fala sobre... Ela foi adaptada, é uma peça adaptável. É sobre um cara que sobe no parapeito e quer se matar. E o faxineiro atrapalha ele. Basicamente isso. E é muito divertida. Não vi como encaixar isso numa CIPAT, mas... Tem, porque o cara tá lá em cima do parapeito e o faxineiro molha o chão, ele escorrega e cai, essas coisas, sabe? Tome cuidado para não se machucar no trabalho. Mas fez muito sucesso, cara. Eu lembro que fez muito sucesso, muito bacana. Legal, não ganhei um puto, me sentava com isso, mas foi... sucesso. Abandonada. E também. Rings na Cama também ganhou prêmio num festival de esquetes, que foi junto com a Tentativa de Voo, inclusive. Ring na Cama e Tentativa de Voo Sem Asas foi na mesma noite que foi premiada. As duas, por incrível que pareça, as duas ganharam prêmio. E teve uma outra peça, Natal na Casa de Dona Zica, que eu escrevi especialmente para um grupo de idosos. Essa peça eu perdi, cara. É uma daquelas coisas que eu perdi o texto, eu não sei onde foi parar e... Se alguém chegasse hoje, um diretor de teatro, um diretor de cinema e falasse, cara, tem uma verba aqui pra você escrever um filme, você escreve? Uma peça, Escrevo, como cara. Um roteirista, você faz, cara. Enrola Se essa ideia me interessar, e se não for uma coisa que anti-ideológica, pra mim eu escrevo. Sim. Sabe? Depende, tem limites. Certo. E é pra escrever. Então você não é uma prostituta da arte. Vamos escrever lá uma peça homenageando a Anitta. Não. Anitta, te amo, só que é mentira. Anitta, ama sua bundita. E aí, agora quero falar rapidamente sobre as histórias que vão estar levemente no Som de Abril. No Som de Abril. O Som de Abril ia chegar a esse ponto. O Som de Abril, acho que ele é o meu maior orgulho. Você acha que seu ápice literário está no Som de Abril? Você perguntou mais cedo, os livros que eu publiquei, que eu mais gosto, acho que é Onde os Sentimentos Acabam. Certo. Porque tem uma memória afetiva muito grande ali. É o que eu mais gosto de... me emociona. É um livro que eu escrevi que me emociona ler. Sim. E tem uma carga muito pessoal ali, apesar de ser ficção, mas é muito, muito nostálgico para mim. Mas dos livros que eu não publiquei, do que eu escrevi até hoje, que eu devo ter mais um livro pronto, eu devo ter mais uns 5 livros prontos lá que eu tenho que publicar. Eu tenho muita coisa. Eu escrevi a vida inteira, só que eu nunca publiquei. Mas o Som de Abril também é uma história verídica. O Som de Abril o Som de Abril é diferente, que o Som de Abril ele é pausa. Então, porque na verdade o Som de Abril é o livro que eu mais gostei de ter escrito. É minha obra-prima. Ele não é um livro... Não é o livro que você mais gosta, mas é o livro que você mais gostou de escrever, é isso? Não, acho que é o que eu mais gosto. Dos não publicados, entenda. Dos publicados, Onde os Sentimentos Acabam, até agora. A partir do momento que eu publicar o Som de Abril, eu falo, esse é o que eu mais gosto. Porque é um livro que deu um prazer muito grande de escrever. Tá. O Som de Abril se trata... O Som de Abril não é um livro... não é uma história real. Não é real. Não, ele é parcialmente real. Não, deixa eu explicar. Ele não é parcialmente, ele é parcialmente real. Agora, grande parte dos eventos, tudo aquilo aconteceu. Só que não tem como eu lembrar um diálogo, né, de 1988. Eu lembro vagamente o que foi dito,
E aí que está a criação. O Som de Abril se passa numa loja de discos. Loja de discos. Onde você trabalhou. O Som de Abril, na rua 7 de Abril, atrás do Mapping, para quem conhece o Mapping. Lá em São Paulo. Em São Paulo, antigo Mapping. É uma lojinha de discos. Eu entrei lá com 17 anos. Conheci um cara muito foda, que foi o Paulão. E essa foi O Paulão era um punk? Não, ele não era nada. Ele era um cara louco. Ele não tinha um grupo, sabe? Ele tinha amigos punk, ele tinha amigos... vamos dizer, headbangers. Headbangers, ele é amigo... acho que ele odiava todo mundo, o Paulão, na verdade. Ele é um cara que tivesse grupos. E o Paulão, ele é meio um anti-herói. É um anti-herói. Não conta o final do livro também, não, que eu nem publiquei. Nem contei o final do livro. Ele vai lá na frente e fala, é aquele que aconteceu tal coisa? Ah, é aquele Romeu e Julieta, é aquele que o casal se mata no final? Sabe, tipo isso? E tudo que aconteceu, realmente aconteceu, todas as situações. Só que os diálogos foram criados baseado no que eu me lembro que aconteceu, o que poderia ter sido dito. Certo. Aquela pessoa teria dito. O Paulão, ele foi meio um mentor seu durante um período da vida. Durante 3 meses. Foram só 3 meses? 3 meses de convivência. Então, mas foi muito intenso. Pareceram 3 anos. Que veio muita coisa para mim dessa coisa do underground, aquela coisa toda de escrever, contos que eu escrevi depois. Foi por causa disso. É um livro que tem muito ódio. Tem muito ódio em Som de Abril. E muita música. Você estava comentando que a sua psicóloga, ela leu Metáforas e ela disse o quê? Ele disse que é um livro misógino e com muito ódio. Eu achei legal a definição. E ao mesmo tempo, é um livro magnético. Na hora que você pega o livro para ler, você não consegue soltar. Uma outra amiga comprou o livro e leu 2 vezes num intervalo de 6 dias. Ela falou, ainda da viagem, leu na volta porque ela achou bom demais e ela quis reler para tentar entender algumas coisas que ela não tinha entendido no livro. Eu falei, bacana, tá legal. Muito bom. Certo. Comprem Metáforas para uma Puta. Hoje, Gil, você não vive... Estamos terminando já? Te suma de novo ali, porque parece que a produção foi tomar um café. Estamos sozinhos aqui no estúdio, galera. Hoje, você não vive de arte? Não, eu sou funcionário público, eu trabalho na prefeitura de Andradina, na saúde mental, o que é apropriado, porque eu mesmo faço uso... Você precisava ser tratado lá, não trabalhar. Eu faço uso da máquina do CAPS, então eu também estou trabalhando no lugar certo, estou lá na prefeitura de Andradina. Certo. Hoje você não se vê vivendo só de arte? Não é impossível. Literatura hoje é impossível. Você acha impossível? Não, eu nem pretendo. Acho que eu estou publicando por prazer pessoal, realização pessoal. Se eu conseguir publicar, é maravilha. Vender é maravilha. Mas eu quero publicar no maior número de livros possível. E, sabe, eu me inspiro muito Tinha um escritor chamado Ganimedes José. Escrevia histórias infantis juvenis também. Ele publicou o primeiro livro aos 43, aos 40 e poucos anos. E mesmo assim ele publicou 110 livros. Até o fim da vida dele, com 60 e pouco. Em 20 anos, ele publicou 110 livros. Então eu falei, caraca, eu quero publicar mais de 100 livros. Mas se eu for publicar livros preocupado em ganhar a minha vida, encher a minha geladeira com o que eu vendo, eu tô fodido, cara. Não se vive disso. Não é a minha intenção. Certo. Eu não sou um produtor cultural visando lucro. Eu tenho, como eu tenho o meu trabalho, eu não preciso... Pode ir falando que eu vou bancar a produção. Você vai fazer um pipizinho? Não, vou bancar. Ah, sumiu ali, olha só que legal, fazendo. Quem sabe faz ao vivo. Meu Deus. Eu faço aqui agora, eu conto uma piada. Tá voltando já, que minhas piadas não são muito... Não dá pra contar nesse horário. Então, e eu quero publicar o maior número possível de livros. Como eu disse, da série o Mistério, eu quero mais 9. Sim, aliás, mais 8. Eu tenho 8. O próximo já está sendo anotado, que vai ser, em primeira mão, um livro que nem está escrito ainda.
O Mistério do Maníaco Mitológico, que vai ser uma história onde algum assassino mata pessoas da cidade inspirado nos deuses da mitologia greco-romana. Então vai ser um livro foda, já está na minha cabeça, já sei até o final. Entendeu? Muito bom. Eu sou assim, eu tenho, é até legal falar isso, o processo criativo. Geralmente eu escrevo um livro e já penso, ele vai começar assim, vai ser mais ou menos assim no meio e vai acabar de tal jeito. Aí o resto é encher aquilo até lá. Você nunca pensou em ser professor? Já eu... Dar aulas de literatura, isso, aquilo? Eu quis fazer magistério uma época, mas aí eu não desisti. Eu não quis fazer. Então, e hoje em dia, principalmente hoje, porque a molecada hoje em dia é muito complicado eu acho que eu não tenho mais paciência. Numa ONG, alguma coisa do tipo, não. Ensinar crianças? Eu sou muito sei lá o quê? Antissocial, sabe, na verdade. Pode não parecer, mas eu sou muito introspectivo, sabe, assim, pra ficar... Eu morro de pavor eu tô aqui, eu não sei nem como, cara, tá falando com esse cara aqui, que é meu irmão. Mas pra ficar na frente da sala de aula, não dá. Prefere os animais? Prefiro, eu tenho 50 gatos, então eu prefiro os animais. 50 não, 47 gatos. 47? Não, teve a Beatriz e a Celeste, 49. 49 gatos. 49 gatos. Você tem um incentivo público? Não. Você sustenta esses gatos? Não, sozinho. Com o seu trabalho? Cada pai cuida dos seus filhos. E você tem 49 filhos? 49 filhos, e a gente cuida deles lá. Já cheguei a ter 110 filhos. É que eles foram morrendo, foram envelhecendo, dos 15 anos, e foram sumindo, foram morrendo. Os gatos morrem, né? E aí você foi diminuindo a quantidade dos gatos? Diminuiu bastante. Agora, recentemente, chegaram 3 crianças lá que eu sou apaixonado, que é a Beatriz, a Duda e a Belinha. Que vieram, não tem como, cara. Você vê uma gatinha desse tamanho em cima da árvore, lá miando desesperada na rua, você vai falar, vou deixar os filhotes aqui? Não tem como. Aí eu vou estar jogando no lixo todo o meu protecionismo animal. Essa gata vai morrer por minha causa, porque eu não peguei ela. Quer dizer, primeiro por causa do filho da puta que soltou o filhote na rua. Não façam isso, cara, porque os gatos são os mais amorosos que você pode ter ideia. E é isso. Acabou? Só? Quer mais uma pergunta? Vamos ver. Não, acho que tá ótimo. A gente já tá aqui há quanto tempo? Você não cronometrou, né, cara? Não, então vou... Primeiro eu preciso divulgar, vender meu peixe. Eu falo que eu não quero vender meus livros, mas eu preciso... Então beleza, vamos, porque hoje a gente vai cortar tudo isso, né? Ô Gil, e quem quiser adquirir seus livros hoje, faz como? uiclap.com.br Uiclap, uiclap, uiclap.com.br, loja virtual, digita lá Gil Silva Freires. Vai aparecer lá os 6 livros e, se Deus quiser, os 8 livros até o final do ano. Certo, muito Preços bom. variados, você vaga lá, compra o seu livrinho, paga o fretezinho lá, eles entregam na sua casa, embaladinho, bonitinho. E quem quiser trocar uma ideia com você, conhecer um pouco mais do teu trabalho, te acompanhar em redes sociais... Eu não tenho redes sociais, assim. Você tinha um canal no YouTube que você perdeu. Tinha um canal no YouTube de poesia que foi perdido, fui hackeado e roubaram o meu canal e eu perdi todo o material de 2 anos e meio. Quem sabe... O Empório Jaburu. Quem sabe, inclusive, o Metáforas para uma Puta, na orelha de trás... Tem um QR Code que leva para o Empório Jaburu. Mas, infelizmente, aquele QR Code vai levar para um canal que não existe. Infelizmente. Perdeu, ele está lá, esse canal não existe. Então, hoje, você só tem Instagram? Não tenho Instagram ativo, eu não tenho canal no YouTube. Futuramente, eu estou planejando montar um estúdiozinho lá na minha casa. Mas teu Instagram é o quê? Gil Silva Freire? Gil Silva Escritor. Gil Silva Escritor. Eu acho que está como Empório Jaburu também. Não, eu mudei para Gil Silva Freire, isso. Fazendo o papel da produção. Tela azul, voltando, Cassete Podcast. É isso. Gil, prazer conversar com você. Sucesso aí. Beijão, querido. Tchau. Lembrando que tinha um outro cara
Acho que muita gente escutou falar dele, assim, não se preocupava muito em vender, não se preocupava muito com nada, o negócio dele era produzir. É aquele cara da orelha? É. Que cortou a orelha e mandou pra Esse namorada? cara era Van Gogh. porreta. Então... Eu não acho que meu livro vão valer 32 milhões de dólares depois. Eu acho que... Quem sabe? Se ele bater com as 10, eu vou catar todos os A manuscritos. questão é só pra finalizar, é deixar um legado, seja lá qual for. Não viva a vida como um merda até o final dela. Isso aí. Faz alguma coisa relevante. Muito bom. Valeu. Valeu, até já. Agora eu tô aqui com meu amigo, o escritor Gil Silva Freires, um homossexual passivo declarado, Piroca de 50 centímetros. uma mistura de Cazuza com Renato Russo, com uma lombriga desnutrida. Essa parte eu nem Mato Grosso, uma lombriga desnutrida. Uma bela lombriga. Ele é fã do Ney. Você acha ele belo? Você acha ele uma lombrigona? Gosto das rosas. Você acha ele uma lombrigona? Gosto. Se não gostar de um velho de 90 anos que parece que tem 30, cara, você não pode esse cara. Mas eu acho que o Ney ainda dá no coro, hein? Se eu bobear, ele pimba, hein? Pimba. Tem coragem? Você pimbaria com ele? Não, minha religião não permite. Troca de visibilidade, Sou bolsominion. projeção artística. Não, eu sou bolsonarista, só gosto da rachadinha. Mas dizem que Ney tem um pinto pequeno. Eu vi o outro assim. Não é a causar grandes estradas. Então dá pra você encarar de boa. Não, na verdade eu tenho um problema que o ânus é fechado, então eu não tenho condição de esse tipo de relacionamento. Então você caga pra bom. Não cago, não falo essas coisas. Você é igual a cara foi no Google. Você alimenta só de sol, então não caga, é isso. Necessidade, cara. Mundo moderno. Eu tô quase um escritor reborn. Making off. Onde que entra pra entrar de criatura? Entrevistado. Eu sei, cara. Então, entrevistador é você que é de peso. Tá no play já? Já começou? Já. Putz, aí. Você já começou pelo making off. Make off. Bom, não é uma live, né? Não é live, eu mas queria tamo uma aí. live, mas tudo Estamos bem. aí. Prefiro uma live. Bora fazer uma Tem que live? olhar pra câmera, tem que mais olhar pra prático uma lá. live. Sim. Sim, fica bom? Eu prefiro uma... eu prefiro uma live. Mas assim também, amor, pra começar. Vai, fica de lado pra ver. Bom, Ai, pose que inteligente, legal, pose aí. inteligente assim. Aí, Tô melhor. inteligente pra caraca. Eu sei coisas, viu? Não é pra você contar as coisas que você sabe de mim, não, hein? E é só eu conto depois assim no próximo livro. Não, deixa quieto. As aventuras de Reis Armand. Aquele que voa até as nuvens. E pula delas. E pula delas. Paraquedas. Sandy Reynolds. Voar, subir. Você Agora, tá gravando isso? dá um começo aí. Você tava gravando esse negócio? Já tá gravando. Ah, meu Deus, tem que cortar, né? Vai. 1, 2, 3, tá? Valendo. Eu tenho que fazer cara inteligente ou pode ser assim, meio despojado? Pode ser despojado, Tá, então despojado. beleza. Despojado, largado, despojado. Essa aqui assim, pronto. Vai, começa. Bom, é tão bom estar pertinho de você. Qual que é o... Eu falo boa tarde, bom dia? Eu sei, boa cara, noite? eu sou estilo aí. Não pode falar boa tarde nem bom dia, porque tem que ser... Vamos mandar os... Olá, vocês... Ouvintes, não é ouvinte. Internautas. Bora começar.